Hoje nós já tivemos de manhã, falamos um pouquinho há pouco, estamos músicas que falam da obra do Senhor e no fim do dia celebrando a Páscoa. Mas o que é Páscoa? E eu quero pedir ajuda aqui do nosso amado irmão Augustus Nicodemos Lopes para nos ajudar a compreender um pouco desta realidade. Eu queria ver com vocês que a mensagem da Páscoa é uma mensagem que vai muito além da realidade humana. E nós vamos ver isso na palavra. Mas o que é Páscoa? E o reverendo Augustus nos ajuda. Ele escreveu assim: Páscoa vem da palavra hebraica Pessar, que significa passar por cima, uma referência ao episódio da 10ª praga, narrado no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro, por ordem de Moisés, e espargido o sangue dele nos umbrais, nas soleiras das portas das suas casas. Naquela mesma noite, os judeus saíram livres do Egito após mais de 400 anos de escravidão. Jesus Cristo foi traído, preso e morto durante a celebração de uma das festas da Páscoa, porque desde a ordenança da celebração, os judeus sempre celebraram a Páscoa. E Jesus, então, passou por sua traição, por sua condenação e morte durante a celebração da Páscoa em Jerusalém. Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, Jesus determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas a comer pão e tomar vinho em memória dele. Esses elementos simbolizavam o pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue, que seriam dados pelos pecados de muitos, uma referência antecipada à sua morte na cruz. Portanto, cristãos não celebram a Páscoa, que é uma festa judaica. Para nós, era simbólica do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. O foco dos eventos acontecidos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é sua ressurreição no domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Seu resgate dentre os mortos comprova que ele era o Filho de Deus e que sua morte tem o poder para perdoar os pecados dos que nele, em Cristo, creem. Explicação sucinta, objetiva e, pela graça de Deus, precisamente bíblica. Portanto, se você é cristão, a gente está finalizando hoje, né? Pare de chamar ovo de chocolate de ovo de Páscoa. Chame ovo de chocolate, mas não chame de ovo de Páscoa. A grande questão é, por que tudo isso? Para que milênios de história para isso? Porque, e é literalmente, não é força de expressão, milênios de história, porque desde a saída do Egito até Cristo, até nós, são 4.000 anos. Nós estamos falando de um evento que, e nós vamos ver, ele é bem maior que isso, mas do Êxodo, no capítulo 12, 3.450 anos antes do nosso tempo. De Cristo, 2.000 anos. Nós estamos falando disso hoje. Por quê? Para quê?
Por que Jesus teve que morrer e ressuscitar, como nós lemos o reverendo Augusto dizendo que se ele não tivesse ressuscitado, sua morte não teria validade? Porque Jesus teve que ir para a cruz para morrer a pior das mortes. O que eu e você, que é o que importa para mim e para você, 3.450 anos depois da libertação do Egito, 2.000 anos depois de Cristo, temos a ver com isso. E para nós entendermos, nós temos que voltar um pouco mais na história. Nós temos que voltar milênios antes. Não milhões, milhares de anos atrás, não milhões de anos. A gente tem que voltar antes da história, antes do tempo existir. Mas como alguém pode saber e entender isso? Bom, entender, nós não entendemos. Explica o que é estar fora do tempo. Nós não sabemos o que é isso, porque nós nunca vivenciamos isso. Mas nós podemos saber. A ciência prova isso, né? Porque hoje a ciência prova. Qual ciência? A naturalista, humanista, materialista e ateia? Essa não tem nada para nos ensinar, nem nada para provar sobre a nossa origem. Tudo o que o mundo defende hoje como se fosse ciência é uma hipótese não comprovada. É uma grande mentira e, para mim, uma das maiores mentiras do nosso tempo. Não é ela que vai trazer o que existia, como era antes do tempo. O único que pode falar de quando não havia tempo é o autor do tempo, que é Deus. Qual Deus? O Deus do... Eu estava conversando com o Hanif, que veio do islamismo. O Deus do islamismo, que tem 1.600.000.000 de adeptos, esse é um Deus falso. Ele não existe. O único Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Só da Bíblia. Mas e os outros? As pessoas acreditam. Não interessa o que as pessoas acreditam. O Deus da Bíblia é aquele que é a verdade. Todos os outros são falsos. E esse Deus, ele tem algo a nos dizer sobre essa realidade. E a única forma que nós podemos ouvir Deus falar é por meio da palavra que ele inspirou. Um período de 3.000 anos entre o primeiro livro até o último, de 40 escritores de épocas diferentes, realidades diferentes, que todos dirigidos pelo Espírito escreveram esse livro, que é a única fonte que nós temos para saber tudo que realmente importa. A palavra de Deus, a Bíblia. Só ela explica verdadeiramente toda a história. Só ela explica a razão de eu e vocês existirmos. Eu não concordo, não faz a menor diferença. Ah, mas a maioria não concorda. Continua não fazendo a menor diferença. Eu não aceito que a Bíblia é inerrante e infalível. Não faz a menor diferença, porque ela é a inerrante e infalível palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro a negue. Só a Bíblia explica por que Jesus teve que morrer e ressuscitar. E nós vamos então ver um pouco do que ela tem a nos dizer. O que a Bíblia afirma sobre, eu queria ver com vocês 5 temas. O primeiro deles é sobre Deus, e nós vamos ver apenas um atributo. A palavra atributo
é uma palavra, basicamente, numa linguagem mais simples, características. Nós vamos ver uma das características, um dos atributos de Deus. Há muito tempo, antes do tempo existir, Deus é. Deus não era, Deus é. E isso não é para ser entendido, é para ser aceito. Porque nós não entendemos. A mente humana finita, mesmo que não houvesse o pecado, jamais compreenderia plenamente isso. Mas nós temos um agravante, além de sermos humanos e finitos, todos nós temos o pecado, então não entendemos essa realidade. Ela é uma realidade que pertence somente a Deus. E ela é uma verdade absoluta. Hoje nós vivemos no tempo do relativismo. O relativismo é uma falácia. Ninguém acredita realmente no relativismo. Ela só vai dizer isso é relativo desde que ela não tenha nada a ver com aquilo. Quando tiver alguma coisa que tenha a ver, ela não vai dizer que é relativo. Outra grande falácia. O fato é que nós somos ignorantes a respeito de muitas coisas. Eu gosto, às vezes, de usar alguns exemplos, né? Você pode pegar, às vezes, um estudioso, talvez, por exemplo, na área de física, e ele estudou nas grandes universidades, ele é PhD na área em física. Mas o que ele conhece, ainda que tenha passado a vida toda estudando perto da área toda, é nada perto do que ela é. Vocês concordam ou não? Mesmo alguém que estude física, ele vai estudar, se especializar em uma área, ele conhece muito, mas ele conhece toda a física? É claro que não. Bom, se isso é para qualquer área do conhecimento humano. Pega um médico. A área dele, ele é um cardiologista, ele estudou nas melhores faculdades, universidades do mundo. Ele também é um PhD, alto nível. Ele conhece tudo sobre o funcionamento do coração humano? É claro que não. Mas ele não é, ele é, mas é limitado. Se na área do conhecimento humano nós somos, imagine em relação a Deus. Por isso que nós precisamos deixar de ser estúpidos ao querer questionar o que Deus faz, como Deus faz, quando Ele estabelece e diz em Sua palavra. Nosso lugar é de reconhecermos a nossa gigantesca limitação. Essa característica e o atributo que eu gostaria de ver com vocês a respeito do nosso Deus é a sua eternidade. E o primeiro texto é Salmo 90, verso 2. Vou projetar os textos, você acompanha aí na sua Bíblia, seja um bereano, né? Se tiver errado depois pode me corrigir, tá bom? Salmo 90, verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra, o salmista está falando para Deus, e o mundo é o universo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de Deus criar o universo, e dentro do universo a terra, Deus é. A ideia de eternidade a eternidade já é uma linguagem infinita para nós. É uma limitação de nós não compreendermos o que é a eternidade. Então ele está dizendo do início ao fim, quando Jesus diz em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, ele está trazendo para uma linguagem nossa, porque nós não sabemos o que é a eternidade. É muito mais do que não ter tempo, não ter começo nem fim. São tentativas humanas de entender essa verdade. Mas elas retratam um Deus que é muito maior do que nós conseguimos colocar na nossa mente. Salmo 102, pouco à frente, versos 11 e 12. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando com a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Não é assim, meus e seus dias? Ele
com a sombra que vai apagando, né, dependendo da posição, ou como a relva, nós somos assim, nós somos passageiros. Viveu muitos anos, viveu 100 anos. A partir de qual perspectiva 100 anos é muito? Mas o salmista está dizendo que Deus é para sempre. Quando Moisés vai perguntar para Deus, né, na libertação do povo, e ele vai conversar com Deus, né, e aí Deus vai mandar, vai lá libertar meu povo. E aí eu vou em nome de quem? Porque está cheio de deuses no Egito. Eu vou em nome de quem, Senhor? E Deus vai trazer essa definição que é maravilhosa. Êxodo, capítulo 3, versos 13 a 14. Moisés vai perguntar para ele está falando com Deus, uma teofania, uma manifestação de Deus ali. E aí Moisés está falando com ele e pergunta, Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Qual é o nome do Deus que nos livrou? O que eu devo dizer? Moisés pergunta. Então Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou? É porque Deus tem que falar, ele tem que falar, porque a nossa total capacidade de entender, ele tem que falar de uma realidade que nós compreendemos, mas mesmo assim nós não compreendemos plenamente. Quando Jesus fala para os fariseus, antes de Abraão, eu sou. Ele está falando que ele é Deus. Ele é para sempre. Deus é. Não é que ele foi, não, ele é. Ele é no passado, no presente e no futuro, dentro da nossa perspectiva humana. Deus é eterno. Por que nós estamos vendo isso? Porque o nosso alvo é a história. E por isso a gente precisa ver e tentar entender algumas das verdades a respeito de Deus. Nós estamos só vendo um só atributo do nosso Deus, que é a sua eternidade. Mas a Bíblia fala, sim, de vários outros, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é misericordioso. A Bíblia fala que Deus é gracioso. A Bíblia fala que Deus tem ira contra o pecado. A Bíblia fala que Deus salva e condena. Então, há várias outras realidades do nosso Deus. Outra coisa que é muito importante nós entendemos é que Deus nunca deixa de ser alguns de seu atributo. Por exemplo, ele é santo e misericordioso ao mesmo tempo. Ele nunca vai ser mais um do que outro. Ele não é mais amor do que ele é santo. Ele não é mais amor do que ele é verdade. Hoje, boa parte, especialmente no meio evangélico, está só considerando um aspecto, que na realidade distorce, por exemplo, o amor de Deus, distorce o amor de Deus, usando isso como justificativa para viver na prática do pecado, porque eu não posso considerar que Deus é santo se eu vivo na prática do pecado, então eu tenho que minimizar a santidade dele e aumentar o amor dele, só que é impossível isso acontecer, porque ele nunca vai deixar, ele vai ser mais amor do que ele é santo. Nós mudamos toda hora, mas Deus não. Um outro atributo dele é imutável, ele não muda. Então ele nunca vai deixar de ser, ele é. Deus é. Segundo ponto que nós precisamos ver e que a Bíblia afirma é sobre o tempo, então. Nós vimos, Deus está fora do tempo. O Deus Trino, outra verdade do Deus verdadeiro. Uma das perguntas que eu não lembro quem estava falando sobre a questão dos muçulmanos e uma das alegações de perguntar sobre Deus, foi o Marcos que trouxe aqui, de perguntar sobre quem é Deus. E a primeira pergunta é da Trindade, é por quê? Porque no islamismo eles vão dizer e vão mentir que nós cremos em 3 deuses. Não, nós cremos em um Deus, 3 pessoas. Cremos. Você entende isso? É claro que não. Mas é o que a Bíblia diz.
Então, essa é uma verdade que também cremos, mas não entendemos. Assim como nós cremos que Deus Ele sempre existiu, mas nós não entendemos. Esse Deus verdadeiro é o Deus que criou o tempo. Onde está isso? Gênesis, capítulo 1, verso 1. O tempo é criado aí. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra e o tempo. Porque antes de existir tudo que existe, havia Deus. Não havia tempo. Não havia tempo. No princípio significa que é quando o tempo começou. Ou como diz o irmão, escreveu o irmão Matthew Henry, ele diz, no início dos tempos, quando aquele relógio, e aí toda a tentativa nossa de entender, quando aquele relógio foi adicionado pela primeira vez, Deus criou o tempo, no início dos tempos, de acordo com seus conselhos eternos, antes de todos os tempos. Entendeu? Não, você não entendeu, porque você não sabe. Agora, isso é o que a Bíblia diz. Nem eu nem vocês entendemos. Brian Thomas, ele é cristão, e aqueles que valorizam a ciência, ele é um acadêmico. E é de alto nível. Só que a academia valoriza a academia desde que ele não seja crente. E aí já perdeu o ponto. Ele estudou nos mesmos lugares e tal, mas é crente, é ruim. É crente, ele tem um pressuposto, como o ateu não tivesse nenhum pressuposto para fazer ciência, entre aspas, né? Nenhuma entidade criada existia antes do princípio. E sem entidades materiais ou imateriais, como alguém poderia perceber a passagem do tempo? Antes da semana da criação, havia apenas Deus, perfeito em sua imutabilidade atemporal. Achei fantástica essa frase. Assim, a Bíblia afirma que não houve tempo antes do início da criação. Mas por que você está falando disso? É muito complexo. É complexo. É filosófico. É filosófico. Mas tem tudo a ver com o que a gente está tratando. Porque algo concreto aconteceu antes de existir tempo. Com a criação do tempo, vieram todas as demais criações, tudo que existe. Veio os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus. Os céus não é só o céu físico, mas a realidade espiritual, os seres espirituais que estão na realidade dos céus. Tudo que existe foi criado juntamente com o tempo. E aí entra então o terceiro tema, que é a criação. O que a Bíblia diz sobre a criação? Juntamente com o tempo, o Deus eterno. A gente às vezes vai preparar o estudo, aí vai vindo vários textos, você vai colocando, aí você vai ver, o pessoal já reclama que o meu estudo é longo, aí na hora que tem que tirar um monte, né, que se deixar, vai embora. O fato é que o Deus eterno, Paulo vai falar do Deus eterno, essa expressão maravilhosa, o Deus eterno, que se encarnou. Ele, juntamente com o tempo, criou todas as coisas. O Leandro trouxe aqui, é um parêntese importante para nós. Eu e vocês somos eternos, não no sentido de sempre termos existido, mas a partir do momento que Deus nos criou, você e eu vamos existir para sempre. Não acaba, como dizem a falácia adventista, por exemplo. Não acaba, não deixa de existir. Você vai existir para sempre. Nesse mundo não, porque esse mundo vai acabar. Numa nova realidade, ou no novo céus e na nova terra, ou no lago de fogo e enxofre. Você nunca e eu nunca vamos deixar de existir. Nós tivemos um início, mas Deus não. Eu falei hoje pela manhã, nós tentamos usar expressões, a eternidade passada, mas se a eternidade não tem passado, presente e futuro, mas a gente tenta entender com a nossa linguagem. Antes de haver tempo, e aí começa a entrar o porquê de nós estarmos trabalhando isso, Deus elaborou um plano, outra linguagem humana. Antes de existir tempo, Deus elaborou um plano. Quando? Bom, a pergunta já não tem lógica, porque não tem tempo.
Foi no começo da eternidade, no meio, no fim? Mas ele elaborou um plano. É uma história que ele criou. Esse plano estava antes da criação do tempo, do universo, dos seres espirituais, da terra, dos animais e do homem. Antes de existir tudo, inclusive o tempo, Deus criou, elaborou um plano. Por que ele criou esse plano? Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17. Por que tudo existe? Por que há essa história? Por quê? Por quê? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Não tem nada de errado em fazê-la. E aqui nós começamos a ver por que Deus faz. Pois nele, Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, nele em Cristo foram criadas todas as coisas. Antes de existir tempo, havia o Deus Filho, Cristo. Nele, ele é o age de Deus, ele participa da criação. Antes de existir tempo, tudo que ele cria, todas as coisas foram criadas, o tempo e tudo que existe. Nos céus não somente a realidade espiritual, as galáxias, a física, mas a realidade espiritual. E sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, e aí já tem a resposta, por meio dele e para ele. O tempo foi criado por meio dele, para ele. O universo foi criado por meio dele, para ele. Tudo que existe é para ele. Porque ele é Deus, é tudo dele. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Além de ter criado tudo, Deus é aquele que mantém tudo. Nós sabemos que isso não vai acontecer porque ele tem um plano. Mas se ele quisesse fazer assim, acaba tudo. Acaba tudo, inclusive o tempo. E volta a ser somente o Deus Trino. Mas não vai acontecer isso porque ele tem um plano. E o plano está delineado na palavra dele. Mas é ele que sustenta isso tudo. Tudo que está acontecendo está debaixo de um governo soberano de Deus. Nada foge do controle dele, nada foge do seu decreto. Nada foge do que ele estabeleceu. Tudo que acontece, mas não eu sou responsável, você é responsável, mas Deus usa a sua responsabilidade para cumprir o plano dele. Mas eu não sei, eu não concordo, não interessa se eu e você não concordamos. Ele faz assim, porque ele é Deus. Olha se ele não sustenta, Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, Cristo, o Deus Filho, novamente, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o Deus Pai. Cristo é a expressão do Deus Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um Deus, eu sou uma pessoa, Cristo, e o Pai é uma outra pessoa. Mas como isso? Não são manifestações diferentes? Não, porque ele está conversando várias vezes com o Pai. Mas ele é Deus. E aí então o escritor aos Hebreus diz, ele, Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Do que ele está falando? Do universo. Ele sustenta esse universo. O quê? Tudo. Eu e você estamos vivos agora porque Deus permite. Ele é o autor da vida, mas é ele que tira. Sim ou não? Alguma dúvida? Ele que é o autor da vida. Ele que dá e tira a vida. Do quê? De qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então, ele sustenta o universo. E eu estou falando de verdades que quando uma pessoa que não crê no Evangelho, e ela diz que ela acredita em Deus, quando você começa a trazer essas verdades para ela, uma coisa ela vai reagir. Sabe qual é? Ela vai começar a ficar muito brava. Ela vai começar, isso eu não concordo, isso eu não admito, isso eu não aceito. Pois é, ela não aceita um único Deus. Ela pode aceitar um Deus que ela inventou, um Jesus que ela inventou. Mas por quê? Para quê? Por ele e para ele.
É para Ele que Ele fez. O quê? Todas as coisas. Afinal, Ele sendo Deus, Ele não precisa de nada, né? Não, Deus criou porque Ele tinha uma necessidade. Ele estava sozinho e precisava de alguma coisa. Essa expressão, a gente sabe que é um absurdo isso. Deus não tem necessidade de nada, Deus é autossuficiente. Ele não necessita de nada nem de ninguém. Ele fez tudo para Ele, para a glória dEle. Então, por quê? Para quê? Essa é a pergunta. Já está respondido, mas vamos ver um pouco mais. Apocalipse, capítulo 4, verso... Como está respondido? Ele criou para Ele o quê? Tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Profundo essa, né? Tudo é tudo. Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, e aqui agora o Deus Trino, de receber glória, honra e poder, pois, ou por quê? Porque criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade, na NVT. Deus criou tudo, Ele criou por Ele, para Ele, pela vontade dEle, e assim, essa é a resposta. Deus fez porque Ele quis, porque Ele é Deus, e Ele usa da sua prerrogativa de Deus para fazer o que Ele quiser. Você não concorda? Não interessa. Eu não aceito esse Deus. Você já ouviu falar isso? Pois é. Mas esse é o Deus verdadeiro. E o fato da pessoa não aceitar agora e morrer não aceitando, um dia ela vai dobrar os joelhos diante desse Deus. O privilégio que nós temos de livremente hoje dobrar os nossos joelhos diante dele e reconhecer quem ele é. Isso é maravilhoso. Portanto, Deus é o dono da história, do início ao fim. Deus é o autor, Deus é o diretor, Deus é o protagonista. E para nós que queremos ser o quê? Deus? Não dá. Aí eu não concordo. Aí eu não aceito. O homem não gosta disso. A gente vai ver por que a gente não gosta disso. Agora, essas são sim questões pertinentes e a palavra de Deus está respondendo. Por que tudo isso? Porque Deus fez para ele a vontade dele, para a glória dele. Veja, nós dissemos, e vamos ver alguns textos aqui, que Deus é bom. Porque é o seguinte, bom, se Deus criou tudo para Ele, e o mundo está um caos, como assim? Como eu posso entender que Deus criou tudo isso e nós vemos situações, por exemplo, como nós ouvimos essa semana, que não tem como não ficar indignado. Como o homem pode chegar a um nível tal como esse que nós vimos essa semana? E onde está Deus na história? Eu citei que alguns, dentre os atributos de Deus, um deles é que Ele é bom. E vamos ver três textos que falam disso. Primeiro, Salmo 25, verso 8. Bom e justo é o Senhor. Salmo 100, verso 5. Pois o Senhor é bom. E agora vamos ver o Deus encarnado falando do único que é bom. Ele não está se excetuando, ele está dizendo que o homem não é bom, mas ele é uma exceção porque ele é o Deus homem. Lucas, capítulo 18, verso 19, chamaram Jesus, bom, por que me chamas bom? E aí ele diz assim, ninguém é bom, senão um que é Deus. Então Deus é bom. Entendido? Biblicamente falando, ele é bom. O mundo está bom? Não, não está bom. É importante que nós entendamos que a Bíblia,
quando fala de nós, do homem, ela diz de maneira categórica: não há ninguém que faça o bem. Porque se Deus é bom, não há ninguém que faça o bem. A gente já vai ver. A Bíblia não está dizendo que o homem não possa praticar atos que produzam benefícios. Por exemplo, se alguém está com fome lá, você vai lá e você não crê no Evangelho, e você vai lá e dá um prato de comida. Aquilo ali ajuda aquela pessoa? Ajuda, é um benefício? Mas é algo bom? Não, não é bom. Porque não há ninguém que faça o bem. O homem não pode produzir o bem. A essência do homem não pode produzir o bem. Agora, Deus não. Deus não pode produzir o mal. O homem, em sua essência, não pode produzir o bem. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém, eu acho que está claro, ninguém. Agora, por Deus ser bom, Ele não pode fazer o mal. Ele não pode produzir o mal. Por quê? Porque isso seria contra quem Ele é. Então, não dá para Ele deixar de ser bom. Deus só pode fazer o bem. Deus nunca produz o mal. Agora, entendamos, o mal moral. O mal que é contra quem Ele é. Porque o mal, da nossa perspectiva humana, no sentido de catástrofes, por exemplo, isso produz, por exemplo, mortes? Sim, Deus está por trás disso. Mas isso é mal? Não, não é mal. Porque Deus tem propósitos em seu governo soberano sobre essa terra que Ele usa, e aí vocês não conseguimos ver. Mas eu não... Pois é, Deus vai lançar pessoas no inferno. Isso é mal? Não, isso é justo. Mas para nós, não é. Quando a palavra de Deus diz que Deus não pode fazer o mal, é o mal moral, aquilo que é contra quem Ele é. Por quê? Porque é contra a sua natureza. Por que Deus, então, não evita terremotos, tsunamis, catástrofes naturais? Não existe catástrofe natural. Existe um Deus que está por trás daquela catástrofe. Mas onde você tirou isso? O dilúvio é uma catástrofe natural? O dilúvio, quem mandou? Deus mandou. Quando um profeta muito famoso, que disse que não ia chover, quem reteve a chuva? O profeta ou Deus? E quem mandou na hora? Deus. Então ele controla o tempo? É claro que ele controla. Ele criou o tempo. Ele criou tudo. Então ele governa tudo e ele faz do jeito que ele quer. Esse é o Deus da Bíblia. Mesmo que Deus cause catástrofes que para nós é algo mal, não é o mal em essência, como eu e vocês sabemos fazer. Além de ser bom, Deus criou tudo muito bom. Gênesis, capítulo 1, verso 31, o texto é claro. Porque Deus é bom, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Ali é o relato da criação, de qual toda ela. Naquela realidade, nunca houve nem o mal no sentido catástrofe. Não havia nenhum tipo de maldade. Era perfeito, tudo muito bom. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não pode criar nada mal. Bom, se Deus é isso que a Bíblia diz, todo-poderoso, tem todo o controle, governa tudo, criou tudo, então por que existe o mal moral? Por quê? E essa é a grande pergunta. Que é o grande debate. Porque se Deus criou tudo e Ele não pode criar o mal, como o mal vem?
nós não sabemos a resposta disso a partir da nossa tentativa humana, mas nós sabemos a partir da nossa vida, quando eu e vocês fazemos coisas que são más. E isso é o que importa. Não a questão filosófica, mas as implicações para mim e para a sua vida. Por que existe o mal? E aí então, inclusive as catástrofes, por que existe doença? Por que nós morremos? Qualquer pessoa vai dizer que a morte não é algo bom. E se Deus é bom, Ele criou tudo muito bom, por que existe isso? O mal moral e as coisas que nós vemos que trazem sofrimento para nós. Por quê? E aí entra o que a Bíblia vai falar sobre nós, sobre o homem, sobre eu, sobre você. O que a palavra de Deus tem a nos dizer? Primeiro que o homem fazia, obviamente, parte desta criação do tudo muito bom, inclusive o casamento. O casamento foi criado muito bom. Se o teu casamento está muito bom, não é culpa de Deus. É sua. E aí você vai falar, não, é do meu cônjuge. Não, é sua também. O fato é que Deus criou tudo muito bom e o homem estava nessa criação. Aliás, o homem, diferentemente de todos os demais seres vivos, a grande balela, a mentira evolucionista diz que o homem é um animal evoluído. Animal evoluído é o cara que fala isso. O homem não é um animal evoluído. Gênesis capítulo 1, verso 27. E chega a ser blasfemo quando alguém diz que o homem é um animal evoluído a partir desta perspectiva. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou os animais, mas isso está antes. Aqui não tem nada de animal. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós tentamos compreender o que isso significa, não conseguimos entender perfeitamente, mas algumas características sim. Por exemplo, Deus não é uma força, Deus é um ser pessoal. A característica de pessoalidade, que tem vontade, que toma decisões, que tem ira, que tem amor, que tem tristeza. Essas são características pessoais que eu e vocês temos. E isso nós temos porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É claro que, por causa do pecado e como nós somos seres finitos, tudo é incomparável em relação a Deus, mas essas características são de seres que foram criados, eu e vocês, fomos criados assim. O homem foi criado assim. E Deus criou isso, é fato em Gênesis, Deus criou isso para o homem, para ter um relacionamento com ele, tanto que ele tinha esse relacionamento com o primeiro casal criado. Eles não tinham nenhuma expressão de maldade, eles não tinham mal, mas houve algo que eles quiseram ser e que Deus disse não. Quando Deus falou para eles, vocês podem comer de todas as árvores do jardim que ele havia criado, ele criou esse planeta e colocou eles no jardim e deu todas as necessidades que eles tinham. Nós não temos a menor ideia do que isso significa, mas eles tinham um relacionamento com Deus, Deus deu uma única ordem, e como eles queriam ser como Deus, essa foi a tentação, então eles pecaram. Naquela hora entrou o pecado. Naquela hora entrou toda a expressão de mal que nós vemos hoje. E a responsabilidade é do homem, minha e sua. Foi o diabo. Sim, o diabo tentou. Mas eles responderam sim ao diabo, não a Deus. E naquela hora o caos entrou. E o mundo que a gente vive é fruto daquela hora. E eu e vocês temos muita participação nisso. Afetou toda a humanidade. Romanos capítulo 3, verso 23. É um texto que resume a minha e a sua realidade.
Aqui na NVT, novamente, todos pecaram, todos se rebelaram contra Deus, todos desobedeceram a Deus e não alcançam o padrão da glória de Deus. Foi por causa do nosso pecado contra Deus que o mal entrou e afetou tudo. Catástrofes naturais. Não existem catástrofes naturais. Tem um Deus por trás do universo que Ele criou. Tudo que acontece está debaixo da autoridade dEle. Doenças, o mal moral, tudo isso veio por causa do pecado. E ainda que Deus não seja responsável pelo mal moral, Ele governa isso, Ele limita a ação desse mal. Eles quiseram ser como Deus e se rebelaram, e dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós nascemos assim. E não há nada que nós possamos fazer para mudar. Nenhum conhecimento humano, nenhuma ciência humana, crenças humanas, falsas religiões, nada pode mudar o nosso estado. A realidade, a mais pura realidade, é que o homem sem Deus ama o pecado, enquanto Deus odeia o pecado. E assim, a humanidade, por amar o pecado, odeia a Deus. Jesus falou assim que o mundo me odeia. Não o Jesus inventado. O Jesus de muitos falsos profetas eles amam, mas não é o Jesus verdadeiro. O verdadeiro Jesus, um falso profeta, odeia. E nessa realidade, nessa história, só o Deus, Criador de todas as coisas, que poderia mudar isso. E aqui então, finalmente, entra a Páscoa. O que a Bíblia tem a dizer sobre a Páscoa? Nós lemos lá a primeira citação do reverendo Augusto, explicando a Páscoa, que é uma festa judaica que foi estabelecida por Deus para libertar o povo, lá em Êxodo capítulo 12. Foi feito um sacrifício ali, um animal, um cordeiro foi morto. Não um, mas vários, para livrar todas aquelas pessoas. O ponto é quem mandou. Quem mandou matar o cordeiro? E por que um cordeiro? Quem mandou foi Deus. E quem chamou Moisés foi Deus. Quem chamou Abraão foi Deus. Quem foi atrás de Adão e Eva foi Deus. Só Deus pode mudar isso. Então, o sacrifício era só para eles? Não, e aí nós vamos ver que esse sacrifício está em toda a Bíblia. E aqui eu vou passar, você vai me perdoar, mas eu não vou esperar você ver todos os textos, eu vou pincelá-los. Gênesis capítulo 3, verso 15. No exato momento em que o pecado entra, Deus vai dizer como Ele vai tratar do pecado. Deus disse, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Está falando para o diabo, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Qual é o descendente da mulher? Cristo, que viria milênios depois. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é o ferir o calcanhar? É a morte de Cristo na cruz. O que é a ferir a cabeça? Qual é mais sério? É a ressurreição de Cristo dos mortos. O pecado entrou e Deus já traz a solução para o pecado no momento exato que ele entra. Então, qualquer solução, qualquer proposta de religiões em toda a história, elas são antagônicas ao que Deus estabeleceu, e o homem é responsável, e todas as falsas religiões são responsáveis. Um pouquinho à frente, Gênesis capítulo 3, verso 21. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Adão e Eva ficaram com vergonha, e eles foram lá e colocaram umas folhas para se cobrir, porque eles estavam com vergonha.
pecado, por causa do pecado. Mas o que Deus vai fazer? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Pele do quê? De um animal, que foi o quê? Morto. Por quem? Por Deus. Ah, mas isso não está no texto. Mas não precisa, está em toda a Bíblia. Isso é inferência, não, isso é o texto bíblico, interpretado a partir da teologia bíblica, de toda a Bíblia que aponta para o sacrifício de Cristo. O Senhor Deus fez vestimenta de pele para cobri-los, vesti-los do seu pecado. Graça e misericórdia de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 4. E aí muitas pessoas, por que Deus não aceitou que Caim veio fazer? Porque Abel sabia o que tinha que fazer, e Caim também, mas Abel vai fazer o que Deus quer. E Caim não. Gênesis 4, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e de Caim? Não. Por quê? De onde Abel tirou isso aqui? Da cabeça dele? Ou porque ele trabalhava com animais? Não, porque ele sabia que era necessário um sacrifício. Onde está isso? Em Hebreus vai falar que Abel foi salvo pela fé. Quem é salvo pela fé no quê? Em qualquer coisa ou no sacrifício de Cristo? Caim, ele ofereceu, não foi que ele ofereceu o melhor, não, ele ofereceu algo que era dele, não era que Deus mandou, e aí ele não aceitou. Bom, e aí tem um irmão que vai falar de algumas referências. Lemos então sobre sacrifícios oferecidos por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Êxodo e Levítico, tudo é sacrifício. De onde veio isso? Todo sacrifício era para pagamento de pecados. Por milênios eles apontaram para quem? Para Cristo. João capítulo 1, verso 29. Quando João Batista está dizendo isso, inspirado pelo Espírito, do que ele está falando? De 4.000 anos de história, que apontavam para um centro. João, capítulo 1, verso 29. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Tudo que ele, como judeu, sabia, toda a história, todas as figuras, os sacrifícios que foram feitos de tudo quanto é jeito, por todos os grandes líderes da fé, apontavam para ele, o Cordeiro. E essa é a mensagem da Bíblia. Esse é o centro da Bíblia. Só Cristo pode dar a nós, pecadores, perdão de pecados, vida, significado, esperança. Só Ele pode restabelecer a comunhão do homem com Ele mesmo. E isso Ele fez por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por um sacrifício que foi narrado em toda a história e culminou com a vinda de Cristo há 2.000 anos. Isso é o Evangelho. A mensagem central da Bíblia e que grande parte da igreja evangélica não fala. Mas não interessa, hoje eu estava conversando com o meu pai sobre isso. Toda vez ele vem perguntar, por que tem essa religião, por que tem aquela? Toda vez ele fala assim, não tem a menor, isso não interessa, pai. Você vai estar diante de Cristo um dia. Não interessa as falsas religiões, eles vão prestar contas da vida deles, você vai estar. Você que está aqui vai estar prestando conta diante de Cristo. Como é que está a sua vida? Você creu em Cristo? Você crê que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Houve um momento que você ouviu essa verdade do que Cristo fez, que Ele morreu na cruz por pecadores,
que Ele derramou o seu sangue para purificar pecadores dos seus pecados. E você ouviu aquilo lá e você viu, eu estava lá naquela cruz. Eu creio naquilo. Eu creio em Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Você o recebeu. E aí eu falei, mas eu acredito. Não, acreditar é uma coisa, crer vai implicar em arrependimento produzido pelo Espírito Santo. Eu acredito em Jesus, não é acredito em Jesus. Cristo é a sua vida. Cristo é o Salvador e o Senhor da sua vida. Você o recebeu, se arrependeu dos seus pecados. A maior evidência de alguém que realmente creu em Cristo é que, como Cristo odeia pecado. Você odeia os seus pecados, quando você comete, você odeia seus pecados. Isso é evidência de Cristo. Você se arrepende, vai e pede perdão, ou você fica justificando até não querer mais os seus pecados. Então você precisa rever se você creu em Cristo. Esse é o centro da Bíblia. Não é o centro da Bíblia, é o centro da história de Deus. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Presta atenção no que ele está dizendo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, vocês que creram em Cristo, não foi por pouca coisa que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue, como de quem? De um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vocês lembram todo o ritualismo religioso sem Cristo, ele não vale nada. Vocês não foram resgatados por qualquer coisa, mas pelo que Cristo fez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz. Ele está falando para aqueles que creem. E esse é o centro da Bíblia, esse é o centro da história, esse é o centro do tempo, o plano eterno de Deus. Sim, o plano eterno. Porque olha o que diz o versículo 20 aí do texto. Nós lemos até o verso 19, olha o que diz o verso 20. Conhecido o sangue de Cristo, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes de existir história, antes de existir o universo, antes de existir o tempo, o sangue de Cristo já era conhecido. Por isso que o centro da Escritura é o Evangelho. Desconsidera todo aquele blá 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 do início. Toda a história que nós podemos compreender converge em Cristo. Mas essa história que nós podemos compreender, contada pelo tempo, ela foi estabelecida antes de existir tempo, pelo Deus eterno. E se você crê no Evangelho, você faz parte disso. Agora imagina você que rejeita o centro da história. E você vai ser condenado justamente por rejeitar o centro da história. O centro da história é Deus no Evangelho. Mas Ele nos chama a ter o privilégio de participar dessa história. Com Ele. Porque você vai participar da história de qualquer jeito. Você creu em Cristo. Você creu no Evangelho. O tema da mensagem é a eternidade da mensagem da Páscoa. O cordeiro sacrificado para marcar as portas e todos os demais sacrifícios no Antigo Testamento eram metáforas, eram figuras que apontavam para Cristo, que veio na plenitude dos tempos. Por isso que não tem história sem Cristo.
Por isso que não tem igreja evangélica sem o evangelho, que é o evangelho de Cristo. De algo que Deus estabeleceu antes de existir o tempo. Antes de existir o tempo, houve um cordeiro. E no fim dessa história, que está descrita lá em Apocalipse, esse cordeiro é reconhecido. Veja, o Apocalipse é o fim da história como nós a conhecemos. Quando o Apocalipse for, tiremos as nossas compreensões divergentes em relação a milênio, a tribulação, deixa isso para lá. Quando o final da história, como nós a conhecemos, acontecer, nós vamos voltar para a eternidade, vamos estar na eternidade, lembra tudo linguagem humana? Ou para estar na presença do Cordeiro, ou para estar na presença do Cordeiro nos novos céus ou nova terra, ou para estar na presença do Cordeiro no lago de fogo e enxofre. Ou você acha que ele não está lá? Onde você está? Você creu em Cristo? Pergunta se é participação da religião A, B, se é da igreja A, isso não tem a menor importância. No fim da história, o Cordeiro está lá, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. João tem uma visão de todos aqueles que rejeitaram o Cordeiro e que serão condenados. O nome daqueles que creram foi escrito no livro da vida, que foi escrito bem antes de existir tudo. E diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta, aqueles que não creram em Cristo. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação ou da fundação do mundo. Qual é a aplicação? É uma só. Você crê no Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo e que ele fez isso por você. Minha oração é que você creia, se arrependendo de seus pecados e recebendo a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida.